Olá, meus amigos, estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. Estamos nesse volume 3 aí, com certeza, talvez daqui a mais 3 ou 4 aulas, iniciamos um novo volume, que sempre fazemos assim com um conteúdo que tenha entre 15 aulas. E agradecendo a todos aqueles que têm participado. Ainda temos uma caminhada muito grande pela frente, já estamos com 1 ano e 8 meses mais ou menos de estudo, mas temos uma caminhada muito grande pela frente, porque nós precisamos fechar todo o nosso conteúdo programado de estudo, não é verdade? E hoje nós estaremos falando sobre a influência moral do médium, nosso tema 16, e aula 45, propagação da verdade. Vamos pegar nosso estudo praticamente todo do livro dos médiuns, alguma parte nas revistas espíritas. É um assunto muito importante, porque a verdade ela é a que vai movimentar essa nossa caminhada. Lembra a frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos então depois fechar os links com o conteúdo que nós estamos utilizando aqui. Eu vou passar para vocês no final, como sempre, para que vocês possam fazer sua pesquisa, não ficar somente no vídeo. Então, que nós possamos hoje também, como sempre, estar com o Mestre Jesus em nossos corações. Vamos pedir aos bons espíritos que estejam presentes, nos intuindo, trazendo para nós esse direcionamento, esse entendimento com o espírito da letra. Vamos lá? Então, hoje, iniciando com uma frase de Kardec, já que nós estamos falando da influência moral do médium, a propagação da verdade, que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrarem preenchidas. É uma situação que nós vamos observar sempre, embora alguns médiuns que se sintam orgulhosos, vão fechar os olhos para essa observação, porque na verdade nós não temos condições de trazermos toda a palavra no seu inteiro teor dos espíritos superiores, até mesmo dos espíritos mais atrasados que nos cercam. Às vezes nós temos dificuldades por causa do nosso animismo, nós já falamos isso. Mas aqui Kardec se refere até às questões morais nossas que podem absorver, podem colapsar imagens que chegam até nós e nós não conseguiríamos transmiti-la na sua real mesmo informação, sua informação verdadeira. Eu coloquei aqui uma observação tirada do Livro dos Médiuns, no início do capítulo 20. Nós vamos utilizar de outros capítulos também, mas o capítulo principal sobre a influência moral do médium é o capítulo 20 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que já sabemos por estudos anteriores de que o espírito desencarnado ele se comunicará com o médium verificando e se identificando com vibrações afins. Então nós precisamos de obter aquela ressonância para se comunicar com os espíritos. Mas a gente tem que verificar, analisar bem essas situações. O que nós dissemos mais aqui? Que a alma exerce sobre o espírito desencarnado uma espécie de atração ou de repulsão. Então a alma é do espírito encarnado, do médium. E ele vai exercer essa espécie de atração ou repulsão. Isso se dá pelo grau de semelhança entre eles. Então, se nós não temos um trabalho voltado dentro de um centro espírita, um trabalho muito sério, onde já foi definido e nós já temos a participação de muitos ali encarnados, de muitos desencarnados que já
já frequentam esse trabalho, como mentor, guias, outros espíritos que estão trabalhando em conjunto para socorrer aqueles espíritos que sofrem. E lembra, o médium é o primeiro socorrista. Então, se nós não temos essas condições, porque eles trazem os espíritos sofredores, não importa esse grau de semelhança. Tá? Mas se for um espírito muito elevado e o médium não estiver preparado, nós já vimos isso. O espírito elevado ele sofre para fazer a comunicação com o médium. Se o médium não tiver um grau muito próximo de semelhança com o espírito elevado. Né? Então isso é muito difícil de ocorrer, conforme Kardec colocou. Então se você não está nesse preparo todo, né, nessa organização que possa existir, não adianta você imaginar isso na sua cabeça. Eu imagino que seja assim. Porque os espíritos não vão deixar a gente fazer a reunião e a comunicação ao ocorrer de qualquer... Tem que ter certeza. Se você não tem essa certeza, se você só recebe comunicações atrasadas, é porque está ocorrendo pelo grau de semelhança. É claro que se você já observa isso, que são mensagens atrasadas, que são espíritos muito atrasados, apesar do seu grau de semelhança entre eles, porque nós somos também atrasados. Mas apesar disso, se nós estamos estudando, estamos tentando nos aperfeiçoar, evoluir moralmente, é o momento de você saber que as suas vibrações ainda se encontram muito próximo daquele grau, por semelhança, e que você deve ajudar aquele espírito sofredor. E assim você vai conseguir evoluir. Mas não se acha tão superior assim. Porque aqui nós temos muitos espíritos ainda na superfície da Terra muito atrasados. E eles, conforme Kardec falou, eles nos influenciam muito mais do que imaginamos. Porque nós temos ainda dentro de nossos corações vibrações ruins ainda. Não adianta essa carcaça esconder e fazer uma aparência, uma falsa aparência para os demais dentro da sociedade, se lá dentro nós temos ainda algumas vibrações afins. E aí nós vamos saber quem nós somos pela quantidade de mensagens atrasadas que recebemos, pela quantidade de comunicações atrasadas que se dão. Né? Tanto dentro como fora do centro espírita. Agora, se nós estamos trabalhando num projeto onde nós temos outros encarnados atuando, e nós temos certeza realmente de que temos um mentor, temos guias, temos um trabalho que podemos confiar com espíritos que não só nos guiam, mas trazem os sofredores para serem tratados. Né? Não é uma enganação, como diz Kardec, coloca muito lá em Buste. Né? Temos que tomar cuidado com o animismo. Olha, são muitos itens para serem verificados e Kardec colocou ali. É praticamente impossível você atender hoje, naquela época e hoje. Tá? Então, grau de semelhança. Isso é muito fácil da gente observar, né? E poder conduzir então o nosso comportamento. E na confirmação aqui, como eu falei, nós estamos o capítulo principal, o foco é o capítulo 20 do Livro dos Médiuns. É claro, nós vamos trazer aqui outros capítulos, né, que tratam do mesmo assunto, para poder reforçar, mas o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Nós encontramos também essa questão lá no Livro dos Espíritos, mas aqui o Livro dos Médiuns, Kardec trouxe nesse capítulo 20, justamente para que a gente possa fazer essa análise da propagação da verdade. Então os Espíritos respondem, não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo independente do moral. Nós já vimos isso.
Porque ela vem para o encarnado e ela existe também lá no plano espiritual, que é um outro assunto para ser estudado, mais complexo, né? Essa mediunidade, ela está ali colocada e uma vez que nós a descobrimos, nós temos que tentar seguir o caminho do bem. Porque ele diz aqui, ó, o mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme a qualidade do médium. Então, se nossas qualidades forem tais que fazemos bom uso dela, ótimo, estamos no caminho do bem. E é o que precisamos tomar cuidado na nossa análise de nós mesmos, vamos dizer assim. E como eu disse lá no capítulo 31, Dissertações Espíritas, a dissertação espírita, o item 14, parte 2. Falar-vos-ei hoje do desinteresse, que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e o devotamento. Então, olha quantos itens são necessários para se atingir a verdade na sua íntegra. Olha quanto que é difícil. Isso aqui são apenas alguns deles que ele está citando aqui. Isso é algum espírito que ditou e Kardec colocou, porque são dissertações espíritas. Então, olha só, falar-vos-eis hoje do desinteresse, que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e o devotamento. Então, Deus lhe ortogou a faculdade mediúnica para que auxiliem a propagação da verdade e não para que trafiquem com ela. Então, a maioria utiliza a faculdade mediúnica para obter dinheiro. Você vê adivinhos, né? Muitos adivinhos pela cidade, não só no passado como no presente ainda tem, né? Que vivem de uma forma vulgar, ganhando dinheiro com a mediunidade que possuem. Outros de forma escondida, porque gostam de psicografar e escrever, colocam livros com certo animismo, como se fossem deles mesmos, deles próprios. E na verdade pode ter sido ditado por algum espírito. Outros fazem psicografias e conseguem até a venda de livros que não são verdadeiros daquele espírito do qual eles colocam lá o nome. E vai por aí. Então, modéstia e devotamento é algo que deve ser observado. Aí, e falando de tráfico, não me refiro apenas aos que entendessem de explorá-las, como fariam, é o que eu estou falando agora, né? Com um dom qualquer da inteligência, aos que se fizessem médio, como outros que se fazem dançarinos ou cantores, mas também a todos que pretendessem dela servir-se com o fito em interesses quaisquer. Nós observamos isso ainda, muitos querendo uma carteirinha de médium. Vamos fazer um curso, eu quero obter o meu brevet, como diz assim, de piloto, né? O brevet de médium, ao poder voar por aí, pelos pensamentos. Então será racional crer-se que os espíritos bons, e ainda menos espíritos superiores, né, que condenam a cobiça, consintam em prestar-se a espetáculos, e como comparsas se põem à disposição de um empresário de manifestações espíritas. Como é que seria isso? Não é racional se suponha que espíritos bons possam auxiliar quem vise satisfazer ao orgulho ou à ambição. Não tem como nós acreditarmos que espíritos superiores iriam compactuar com tal coisa. Nós vemos o trabalho sério de Chico Xavier, um exemplo enorme para todos nós, o trabalho sério do Divaldo Franco nessa divulgação do Espiritismo. Olha o quanto que o Espiritismo já navegou aí por outros países,
E aí existem federações já sendo reforçadas fora do Brasil. Nós vemos então que o Espiritismo ele veio para o Brasil, né, de uma forma muito de muita energia, virou um ponto de luz muito forte e está voltando aqueles espíritos que se dispuseram, né, estão fazendo um trabalho excelente em outros países. Existem federações espíritas em diversos outros países que nós precisamos divulgar, né, conforme fazemos aqui através desse nosso estudo. Então podemos, em nosso estudo, verificar também nas revistas espíritas. Foi o que eu falei para vocês. O foco é o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, mas as revistas espíritas, elas trazem muita informação importante para a gente aqui. Nós vamos ver aqui 3 revistas espíritas com dissertações aqui, né, do Espírito Erasto, que é muito importante para a gente poder analisar, tá? E de outros espíritos, tá? Nós vamos fazer o fechamento do nosso estudo de hoje com a mensagem do Espírito Erasto, mas nós vamos abordar outras mensagens aqui. Então nós vamos iniciar aqui com uma revista espírita, deixa eu ver aqui, de 1858, de março de 1858. E eu reservei esse pequeno trecho para a gente poder analisar. Esperemos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, melhor inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ele esteja. E nós sabemos que discussões, né, quando a gente fala aqui em discussões, não estamos referindo a brigas, mas quando você quer impor alguma coisa, já está errado. Nós sabemos, o Espiritismo ele prega que você vai ter o seu momento para você poder evoluir e compreender. Mas nós precisamos divulgar através de quê? De exemplificações. Nós podemos divulgar através de material espírita, mas de forma confiável. Por exemplo, eu trago sempre aqui no final uma relação da onde foram retirados o conteúdo do nosso estudo, para que vocês possam verificar, comentar, eu posso ter falado algo de errado. Eu estou aprendendo também com vocês. Eu não sou uma sumidade, né? Na parte mediúnica eu estou aprendendo. Estamos todos juntos no mesmo barco. Se existir alguém que saiba mais e que esteja assistindo nosso vídeo, por favor, faça seus comentários, nos ajudando, né? Mas lembra sempre da humildade, né? Porque se você chegar e dizer assim, eu sei mais do que você, não é esse o objetivo. O objetivo é um dar a mão ao outro, tá? Eu tenho a facilidade de fazer essa, como chama o termo em inglês, né? Infelizmente nós temos que utilizar o termo que se utiliza, né? Data mining. É uma outra língua, né? Que nós já podemos ter encarnado lá também, não sabemos. Mas o termo data mining, que é o tipo de mineração de dados que se faz não só na internet, mas nos livros. Então eu tenho essa facilidade de trazer esse conteúdo de acordo com os temas escolhidos, os temas que foram programados para o nosso estudo. Aí então esse espírito diz aqui, podemos ter nossa opinião, tá vendo? Sustentá-la e discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando. Processo pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil desde que entre em jogo o interesse pessoal. Então, nós estamos sempre buscando nossos interesses pessoais. Esse é o problema nosso. Nós temos que olhar para o próximo. Se o interesse é divulgar, é trazer a verdade, tá? Então, se nós temos o mesmo interesse do Espiritismo, ótimo. Agora, nós não podemos distorcer o Espiritismo com o nosso interesse. Senão,
a coisa não vai ficar boa. Nós estaremos criando vamos dizer assim, criando um outro caminho que não é o caminho da verdade. Então, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Olha o raciocínio desse espírito. O magnetismo preparou o caminho do espírito. E os rápidos progressos dessa última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira, porque no magnetismo eles começaram a utilizar ela para mágicas, para aparições não verdadeiras, para ganhar dinheiro nos palcos, nos teatros. Isso foi muito relatado até em filmes, alguns filmes, né? Alguns filmes assim sobre magia no palco, utilizando o magnetismo, né? E nós vemos que o espiritismo ele superou isso tudo com a ajuda dos espíritos. Kardec fez essa codificação, né? E, como diz aquele Marcelo Shoa fala, ele não é o decodificador, é o codificador, é o decodificador. Marcelo Shoa fala isso, porque ele pegou esse código todo do mundo dos espíritos, decodificou e trouxe para nós de uma forma mais inteligível. Então, apesar de ser colocado como codificador do espiritismo, esse Marcelo Shoa, que é um palestrante fantástico também, eu gosto muito dele, ele colocou dessa forma, interessante. Nós temos na segunda revista espírita de 1860, de janeiro, também eu coloquei aqui um trecho de uma comunicação de um espírito. Ele fala: boa noite, meus filhos. Sim, é preciso continuar as sessões até que um médium se manifeste para substituir o que vai deixar-vos. Então, as sessões lá ocorriam com mais de um médium, para não parar, não serem interrompidas. Está cumprido o seu papel de iniciador entre vós. Continuai o que começaste, porque vós também servireis um dia a propagação da verdade. Olha, mais uma vez falando em propagação da verdade. Tá? Então, que neste momento é proclamada no mundo inteiro pelas manifestações ditas dos espíritos. Isso é naquela época que começou aquele boom de comunicações, de mesas girantes, de tudo. Persuadi-vos, meus filhos, de que, em geral, o que se entende na terra por espírito só é espírito para vós. Depois que esse espírito ou alma se separa da matéria grosseira que o envolve, para vós não tem mais corpo, porque vossos olhos materiais não mais o veem, mas continua sendo matéria para os mais elevados que ele. Então, esses diversos graus evolutivos que o espírito tem que passar, né? Que na verdade eles se entrelaçam, né? Conforme nós já dissemos, a gente fala em degraus, mas eles não aparecem porque eles se entrelaçam. Mas essa evolução que o espírito vai sofrendo até ficar de forma mais etérea, ela é vista sempre para quem está acima como ainda um espírito ainda contaminado com muita matéria. Então você sempre, é o que ele falou assim, continua sendo matéria para os mais elevados que ele. Então nós somos a parte mais rudimentar, mais cheio de matéria, mais atrasado. Outros espíritos mais acima, que estão aqui na superfície, atrasados também, nos veem como matéria pura. Outros, né, por isso ficam tentando aqui ficar agarrado conosco. Outros mais acima deles veem ele como matéria também, e nós ainda como aquela matéria densa. E vai assim sucessivamente. Então, ele fala que um dia a propagação da verdade, né, ela tem que ocorrer. Isso foi naquela época lá. Mas já se começou a propagar a verdade com a vinda dessas comunicações, conforme já havia acontecido muito antes. Né? Nós temos lá Moisés com as tábuas, né, dos 10 mandamentos. Nós temos outras civilizações mais antigas, sumérios, trouxeram muita informação também do plano espiritual, mas é que às vezes não é relatado dessa maneira, dessa forma. Fica aquilo que eu falei, fica como se fosse sendo a própria pessoa que escreveu, que fez, que trouxe a mensagem.
Na Revista Espírita, nós vamos tratar só dessas três, tá? Que tem muitas revistas falando sobre propagação da verdade na influência moral do médium. Então, na Revista Espírita de 1862, em janeiro, um espírito deu a seguinte mensagem, só um trecho. A Sociedade Espírita de Paris, compreendendo toda a importância de semelhante trabalho e tendo, em primeiro lugar, que esclarecê-lo por si mesma e depois provar que de algum modo pretende erigir-se em hábito absoluto das doutrinas que professa, submeterá os diversos grupos que com ela se correspondem em questão de julgar mais úteis à propagação da verdade. Então, na verdade, viu como é que a gente se engana? Essa aqui não é uma comunicação de espírito, não. Eu coloquei o trecho que Kardec colocou sobre a sociedade espírita. Então, essas questões serão submetidas conforme as circunstâncias por correspondência particular, por intermédio da Revista Espírita. Compreende-se que para ela, e em razão de maneira séria pela qual encara o Espiritismo, a autoridade das comunicações depende das condições em que se realizam as reuniões, o caráter dos membros e o objetivo que se tem em mira. Então, tem que ter em mente pensamentos de moral elevada, comportamentos, o caráter de cada um, o objetivo mais elevado. Então estamos aí chegando ao final do nosso estudo, depois de lermos aqui sobre a Revista Espírita de 1862, comunicado de Kardec, né? Nós estamos vendo que a propagação da verdade ela é muito importante mesmo para o Espiritismo, né? E para o médium, nessa sua formação, nesse seu interesse em evoluir moralmente. Nós trazemos aqui algumas questões para fechar, que está dentro ainda do capítulo 20, tá? No Livro dos Médiuns, na segunda parte. Quais as condições necessárias para que a palavra dos Espíritos Superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Né? É uma pergunta que a gente vai fazer com relação a isso. Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho, ambas essas coisas são necessárias. Então, olha, falamos de novo desse problema nosso, egoísmo e orgulho, que nós temos que trabalhar isso. Por mais que a gente ache que não sejamos egoístas nem orgulhosos, se nós analisarmos no fundo do nosso coração, meditarmos, vamos ver que ainda temos um pouco de egoísmo e de orgulho. Precisamos repulsar eles. Elas são necessárias. Tá? Temos uma segunda questão aqui, que diz o seguinte: uma vez que a palavra dos Espíritos Superiores não nos chegue pura, senão em condições difíceis de se encontrarem preenchidas, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade? Foi o que Kardec comentou logo de início lá. Vamos ver o que os Espíritos respondem. Não, porque a luz sempre chega ao que se deseja receber. Então, todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir às trevas, e as trevas se encontram na impureza do coração. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade ao apelo daqueles que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Então, expurguem-se, pois, os que desejam esclarecer-se de toda a vaidade humana, e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Esta a melhor prova que poderão dar da sinceridade do desejo que os anima. É uma condição que todos podem satisfazer. Então, a humildade ainda é o primeiro passo. Lembra sobre as bem-aventuranças? O primeiro degrau que nós precisamos atingir é a humildade. Nossa, é o primeiro degrau. E nós ainda não conseguimos atingi-lo em sua totalidade. Alguns nem iniciaram. Eu mesmo ainda estou tentando iniciar. É muito difícil. Tá? Muito difícil. Mas essa é a verdade. Tá? Nós temos aqui na questão 230, no item 230, a seguinte instrução deu Nola sobre o assunto, um espírito a quem temos inserido muitas comunicações. É um espírito muito importante,
E ele vai falar dessa influência moral na propagação da verdade. A influência moral do espírito. Vamos ler aqui para vocês. Vamos prestar atenção. Estaremos fechando nosso assunto de hoje com ela. Tá? Já o dissemos, os médios, apenas como tais. Só secundárias influências exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como um empregado do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac de um telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho. Também nos comunicamos por meio do aparelho mediúnico através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, o que vós queremos ensinar. Tá? Mas assim, como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-lo passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência, a miúde, se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade, são transmitidas algumas vezes por médios impróprios, e esses ensinos superiores, enquanto por outro lado, comunicações pouco edificantes, chegam também às vezes por médios que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares, e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios, uma palavra. Então nós vemos aí a revelação desse espírito muito elevado, né? Você vê pelo jeito dele se comunicar, pelas palavras, pelo tom, né, das frases, vemos que é um espírito muito elevado, está nos ensinando de que pelas nossas semelhanças, né, nós atraímos então os espíritos naquelas mesmas vibrações, mas que eles, se precisarem mandar uma mensagem de nível elevado através de um espírito atrasado, ele vai, e não tiver outro, eles vão utilizar dele, vão utilizar de toda a força, de toda a vontade deles, para que a mensagem não seja tão distorcida assim. Mas, como existem espíritos melhores, superiores, vão se utilizar dos espíritos superiores. Isso me lembra que na internet a gente vê muita comunicação aí de Bezerra de Menezes e sabemos que ele não vai passar comunicação assim tão fácil, né? Por qualquer espírito, qualquer médium. Continuando aqui, esse mesmo espírito ainda traz para a gente mais uma informação. Na dúvida, abstém-se, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência, desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovem. Melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria, podereis edificar um sistema completo, que demoraria ao primeiro sopro da verdade, desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre a areia movediça. Ao passo que, se rejeitares hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde, um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. O Espiritismo já está bastante espelhado entre os homens, já moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar maus instrumentos,
de médiuns imperfeitos. Se, pois, agora um médium qualquer que ele seja se tornar um objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor, de caridade, repelir suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as trevas. É aquilo que nós falamos, não adianta se esconder nesse corpo, nessa vestimenta, se lá no fundo você está traindo a verdade. O que você vai passar para esses espíritos superiores? Você não vai enganar, não vai conseguir enganá-los. Você pode enganar outros aqui encarnados, conforme acontece. Por isso que eu falo, muitos recebem mensagens, né, e gostam de dizer que foi de personagem tal, famoso, que foi de fulano de tal, né, de Dom Pedro, de não sei quem, né, de um imperador aí do passado, né, pode parecer incrível, mas tem gente que traz mensagem até de Jesus Cristo, entendeu? Não dentro do Espiritismo, tá? Porque aí já seria demais. Mas, como a mediunidade não é exclusiva dos espíritas, né, de qualquer religião, de qualquer um, até sem religião, ela vem e vai depender da moral de cada um. E é o que ele está dizendo aqui. Esse espírito, ele nos alerta e vamos ver como é que ele termina essa mensagem dele. Tá aí. É esta a conclusão que chego sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. Para você ver que, olha como identificar um espírito elevado. Erasto é um dos maiores espíritos que trouxe comunicação e instrução para a gente, através da doutrina. Então nós temos aí, vamos terminando agora, trazendo a referência para vocês, porque nem tudo que eu falei aqui pode estar correto, verifiquem, vamos lá estudar, vai no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, vai no capítulo 31, busca na Revista Espírita, de 1858, de março, Magnetismo e Espiritismo, de 1860, de janeiro, Conselho de Família, de 1862, de janeiro, Controle do Ensino Espírita. Busquem nessas referências. Tá? Veja se eu estou falando a verdade, ainda mais hoje, propagação da verdade. Né? É claro que o meu intuito aqui é fazer a divulgação e trazer dentro dessa moral cristã, dentro do conteúdo do Espiritismo, da nossa doutrina, do Pentateuco, das revistas espíritas, de livros importantes, de médiuns importantes que trouxeram realmente instruções dos espíritos falando sobre a verdade, né, com a moral mais elevada. Vamos pensar nisso, no que nós tratamos aqui nesse estudo de hoje. Tá? E durante a semana aí fechem seus links, façam o estudo, anotem, façam anotações, não fiquem só no vídeo. E que Jesus possa estar iluminando nossos corações. Até o próximo encontro.